Em nome de Deus, nosso eterno Pai, seja louvado. Carimandade, testemunhados, quem estiver visitando o canal Geraldo Carolino CCB, os nossos apreciadores, e todos quanto Deus dá graça de acessar o canal Geraldo Carolino CCB no YouTube, para ouvir testemunhos, palavras, santos cultos, hinos e tudo concernente, irmãos, à nossa fé, aquilo que Deus inspirar e dar graça. Hoje é dia 25 de setembro. O Senhor me trouxe, deu contar um pequeno testemunho para querer Irmandade, para todos que acessam o canal. Irmãos, como os irmãos sabem, eu sou deficiente visual. Só que até 89 eu não era deficiente visual. Eu tive um derrame nas vistas e no fim de 89 eu dormi enxergando e acordei no outro dia sem enxergar com as duas vistas. Só tinha uma névoa na minha frente, como quando a gente põe água em gelo seco. E assim Deus está dando a graça até hoje. Aí, irmãos, eu fui no oftalmologista lá em Osasco, que eu morava em Osasco nessa época, na Rua Formosa, vizinha a congregação da Videolândia em Osasco. E eu comecei a fazer tratamento com o oftalmologista. Irmãos, e eles me indicaram, irmão, o tratamento numa clínica que eles faziam cirurgia em grupo. A clínica do Dr. Suel, lá na Praça da Liberdade, no centro de São Paulo, perto da Estação da Liberdade de São Paulo, estação do metrô. E minha esposa me levava lá. Ali de manhã muitas pessoas, tinha vez que tinha umas 200 e poucas pessoas para fazer, dilatar as vistas, fazer exame. Irmãos, os exames de rotina, para quem está preparado para operar o exame. E aí, irmãos, nessas indas e vindas, um dia estando nós ali na clínica do Dr. Suel, à tarde, conheci uma pessoa, vou falar o nome, mas é um nome fictício, Maria. E essa irmã Maria, ela era também igual a eu. Ela era da raça negra, né? Uma senhora aí dos 50 e poucos anos. Irmãos, nós começamos a conversar ali, e conversa vai, conversa vem, e acabei de descobrir que aquela irmã era uma serva de Deus da Bahia. Mas atualmente, irmãos, ela estava na casa de uma outra irmã que morava em São Paulo também, no bairro da Brasilândia, em São Paulo. Nós conversando, irmãos, das coisas de Deus, da vida. Ela era uma irmã solteirona, não tinha, Deus não tinha preparado casamento para ela até aquela época. E aí ela conversando comigo, ela sentiu de contar um testemunho para mim, o qual eu vou contar para os irmãos do jeito que ela contou para mim. Pode ser que fale alguma coisa, porque já passou muitos anos, né? Mas aquilo que eu lembrar direitinho, o que eu tiver dúvida, eu nem vou contar. Mas ela contou para mim, irmãos, que ela era dessa denominação do pessoal que invoca espírito, né? Essa religião de matiz africana, afro-brasileira. E ela falou lá, mas não é difícil, eu não vou falar o nome aqui. Uma que eu não tenho autorização desse pessoal desse centro para falar o nome deles lá. E também as pessoas que eu citar aqui, eu não vou citar o nome da pessoa mesmo, não, para não incorrer no problema de direitos autorais
usar imagens da pessoa sem autorização e até o nome da pessoa. E nem nome de nenhuma denominação, como não é do meu costume citar. A não ser num caso que é preciso identificar, mas eu não gosto de citar nem nome das pessoas, não verdadeiro das pessoas, e nem nomes pejorativos, e nem apelido. Aí nossa irmã me contou que ele era de uma cidade da Bahia também, que eu não vou citar, e ele não era denominado naquele lugar a segunda mãe de santo daquela instituição que ela trabalhava. E ela, irmã, era auxiliar, alguém pode ter ouvido falar, ela tá mãe menininha, né? Eu não sei se esse é o nome dela, né? Ou se foi denominada por esse alcunha aí de menininha, né? E essa irmã trabalhava com ela. Trabalhou muitos anos e ela ficou muito bem de vida. Tinha apartamento lá na Avenida Nossa Senhora, Cabana, Nossa Senhora, Cabana lá do Rio de Janeiro, na orla da praia. E tinha até imóvel no exterior. Ela tinha. Aí, irmãos, ela fazia aquele trabalho lá, que não vamos entrar em detalhe. E eles tinham um convênio com a grande emissora brasileira, que quando essa emissora ia estrear uma novela, um programa, eles iam lá para fazer um sacrifício para que aquele programa fizesse sucesso na televisão, ou no teatro, ou no cinema, ou no rádio. E aí, irmãos, ela trabalhava lá e ela foi encarregada de fazer um sacrifício com um animal numa cachoeira, como era costume daqueles artistas famosos. Se fosse citar o nome aqui, todo mundo ia saber quem é, mas então não vou citar. Nem o nome da rede, nem tampouco o nome das pessoas. Ela foi ali para fazer um trabalho e eles levavam, irmãos, um carneiro, e ali aqueles autores ali que participavam daquela novela, me parece que a novela que ia ser Selva de Pedra. Na verdade, passou muitos anos atrás, nem sei qual lugar que passou. É a Selva de Pedra. E aquelas pessoas que iam fazer aqueles papel ali, eles foram lá passar esse sacrifício. E quando essa senhora pegou aquela faca de prata, queria introduzir para sacrificar aquele animal, ela olhou para frente dela, ela viu um ser celestial, com mais de 1 metro acima da terra. Irmão, quando ela viu aquele anjo, eu não sei qual é o nome dele, ela não falou, um anjo bem grande, de umas vestes, não parece que era feito de prata. E a pele dele também parece que era fluorescente. Quando ela viu, irmão, aquele anjo, irmãos, olhando para ela, que ela estava fazendo, a faca caiu da mão dela, no meio daquelas pedras lá, e ela ficou num pranto de choro muito grande. Isso não é sonho não, ela falou que estava acordada. E tinha mais de 15 pessoas com ela. E ela ia fazer aquele sacrifício para aqueles pessoal fazer sucesso naquilo que eles iam apresentar.
Então, irmão, era consagrado ao adversário. Por isso, no exército servo de Deus, há muito cuidado nesse negócio de assistir coisas, filmes, novelas, que pode ter alguma coisa, o dedinho do adversário por trás disso aí. Não vou dizer que todos têm, mas, né, algumas vezes tem. Então, irmão, aquela faca caiu da mão dela, ela começou a chorar, e ali não deu para fazer mais que esse sacrifício, e ela pegou o carro dela e foi para casa. Ela morava num apartamento. Quando o irmão Zé lá guardou o carro na garagem, que ela chegou na porta dela, ela viu aquele anjo em cima, de pé, acima da porta que ela ia entrar no apartamento dela, e falou para ela: a igreja que você entrar, e você vê escrito lá, em nome do Senhor Jesus, é ali que eu te quero. E ele não falou o nome da igreja, certo? Não falou, não deu outra pista nenhuma. E ela, irmãos, abandonou aquele lugar que ela frequentava e começou a procurar uma igreja evangélica. E de muito tempo depois de procurar, ela foi para uma igreja evangélica, que eu não vou citar também o nome. Só sei que é da língua pentecostal. Igreja de linhagem pentecostal. E ela começou a ir naquela igreja e ficou lá. Mas, irmão, quando foi um dia, uma irmã da igreja do véu deu testemunho para ela. Falou para ela da graça bendita e eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde é nos dado pagar nada, nos dado a fotografia, nos dado documento, nos dado de pagar nenhuma taxa para entrar, nos dado de pagar dízimo, que o Senhor só queria o coração dela. E ela falou para aquele: irmão, mas eu já fui em tantas igrejas, em tanta denominação, e nenhuma delas que eu fui, eu encontrei o Senhor lá, e a criança falou para mim que no lugar que eu entrasse, que tivesse em nome do Senhor Jesus, e eu estivesse lá na frente, era o lugar que Deus escolheu e me chamou para me servir ali. Então essa irmã falou para ela: a minha igreja é bem simplesinha, é uma salinha de oração pequena, você vai lá, é todo muito humilde, ninguém vai nem notar que você foi lá. Então ela foi no anonimato, né? Por ser uma pessoa bastante conhecida naquele lugar, ela foi nessa salinha de oração. Aí, irmãos, quando chegou lá, ela adentrou a igreja, nunca tinha ido, segundo ela. Aí, quando chegou, que ela foi ajoelhar, ela olhou lá para frente, e lá na frente estava: em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e quando ela olhou lá na frente, não tinha começado o santo culto ainda, mas aquele anjo já estava lá, aquele anjo que ela viu lá na cachoeira. Já estava lá do jeito que ela veio, suspenso entre os céus e a terra. E foi aí que ela prestou atenção, que quando aquele servo de Deus foi atender, que eu não sei se é ancião, se é cooperador, ou se é encarregado de orquestra, se é diácono, se é cooperador de jovens, foi atender o culto, aquele anjo foi e falou as palavras de abertura do culto, e falou: iniciamos esse santo culto a Deus, de súplica e louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele começou o culto. E naquela noite, Deus mandou uma determinada palavra, que falava de anjo, e falava para ela: você está aqui. Foi alguém que te procurou, que te convidou, mas foi eu que te convidei a ser primeiro.
que eu falei para você que quando você entrasse em algum lugar, você ia ver o meu nome, ia me ver eu. Fique em comunhão e ore aqui que você vai me ver eu aqui. E ela estava vendo aquele anjo falar. A irmã falou que começou a congregar em outras igrejas, e todo lugar que ela ia, Deus falava com ela, e ela obedeceu a Deus. Só, irmão, que o adversário apareceu na noite, no sonho para ela, e falou para ela: tudo bem, você me trocou eu por Jesus. Só que eu vou falar para você, até hoje eu te ajudei, te dei casa, te dei um bom emprego, um apartamento. Mas hoje, como você fez concerto com esse Jesus, tudo que eu te dei da minha parte eu vou tirar tudo. Mas ela falou para mim que perdeu um imóvel que ela tinha em Nova York, um apartamento. Perdeu a casa que ela tinha no Rio de Janeiro. Perdeu o apartamento que ela tinha em Salvador. Perdeu tudo. Os irmãos têm uma ideia, irmão. Essa irmã estava também para operar as vistas, não podia nem operar um erro que tinha toda essa condição, não tinha mais carro, e ia operar pelo SUS, certo? A clínica do Dr. Suel atende pelo SUS. Ele ia operar pelo SUS, que não tinha dinheiro para pagar uma consulta e uma operação particular, e não tinha um convênio. Perdeu tudo, o adversário levou tudo que ela tinha, a visão, mas ela tinha a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso, irmão, é que interessa para nós. Porque o apóstolo Paulo falou, ainda, irmão, que nós desse toda a nossa fortuna em favor dos pobres, desse nosso corpo a ser queimado. O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencerei. Depois ele falou para os discípulos que ele seria perseguido, injuriado, tudo pelo amor do evangelho e do meu nome. Mas aquele que crê e for batizado e preservar até o fim, será salvo. Então, irmão, essa irmã, que eu conheci ela, inclusive, na época, estava eu e meu cunhado Egídio e a minha esposa, a irmã Piedade. Nós demos carona para ela, porque ela não tinha dinheiro nem para pegar um táxi. Levamos ela na casa dela, lá na Vida Brasileira, que ela morava de favor da casa da irmã. Nós levamos ela lá. E depois desse dia, irmão, nunca mais eu vi essa irmã. Estou cantando esse testemunho para alertar a Irmandade e para ter certeza da fé que uma vez foi dada aos santos. O Senhor, irmão, tem me dado de fazer muitas visitas, muitas viagens, de anunciar a graça de Deus em lugar que não tinha a graça de Deus. Hoje já tem mais de meia dúzia de congregações. Quando eu era mais jovem, irmão, na minha faixa até 50 anos mais ou menos, eu trabalhava bastante em visita e evangelização. Agora não, agora eu estou com 72 anos, fazer agora 22 que vem agora. Irmãos, estou bastante enfermo, cansado, né? Mas o Senhor está comigo. Eu pedi a visão material, mas não pedi a visão espiritual, e sinto o Senhor pulsar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo dentro do meu coração, dizer como diz o apóstolo Paulo, a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o Cordeiro Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Então, irmãos, inscreva no canal Geraldo Carolino de CCB, não precise ter medo, que nunca você vai receber uma mensagem do meu canal te cobrando alguma coisa, porque nós não cobramos nada da nossa divulgação. E nem ganhamos nada também, no meu canal não é monetizado até hoje, porque ele não é para mim, é para o Senhor, e tudo que faz para o Senhor diz, dai de graça aquele que recebesse de graça. Assim eu agradeço a Deus por tudo,
o seu santo nome seja louvado. Eu vou cantar o hino que o Senhor trouxe na avante. Vocês vão acompanhar rapidinho. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que é em mim. Eu te amo e ninguém corta este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas que eu cego almeja ver toda a luz e a claridade, e assim viver. Eu te amo, mais que o pobre ama a terra que deixou, mais que o preso, exilado, amo o chão que desprezou. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. A paz de Deus seja na tua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu serviço, onde você estiver trabalhando, dentro de um carro, dentro do navio, dentro do avião, dentro de um bote, andando a cavalo, dirigindo o seu carro, ou na beira do seu fogão fazendo comida, ou simplesmente meditando nas coisas de Deus. Deus seja com todos nós para sempre. Amém. Estou conseguindo pôr.